Mas numa situação, né, Fernando, porque a gente entende que um prefeito municipal, ele tem que ter um certo elo com o governo federal. E este elo é o partido político. Porque se o prefeito não é do mesmo partido político do presidente, por exemplo, ele vai ter muito mais dificuldades em conseguir benefícios e recursos do que aquele que é. E é por isso que eu pergunto, esse relacionamento tal, de repente o PT não pode se sentir aí muito magoado, muito ferido e tentar esse rompimento e impedir que o prefeito, principalmente agora que nós estamos aí praticamente chegando às eleições municipais? Olha, senhor Leonardo, é óbvio que a companheira Dilma, ela não ficou satisfeita com a votação que teve em Birigui. Né? É óbvio também que existe cobrança em cima do PT pelos deputados, pela presidência estadual, pela presidência nacional do PT. Mas, como eu disse, né, a população está acima de tudo. Né? Agora, o que nós temos que mostrar para a população é que, se tem vindo bastante coisa, se tem em Birigui várias obras, como o Restaurante Popular, como a Escola Técnica Federal, lá no Portal da Pérola, como a Farmácia Popular, como o prédio do INSS, como grande parte do asfalto que o governo federal mandou recursos aqui para Birigui. Restaurante Popular. Né? Isso está vindo porque o PT está junto, porque o governo federal acredita em nós. Então, é por isso que está vindo. Então, é isso que nós temos que deixar claro para a população. Né? Se o governo vai bem, nós temos uma grande parcela de culpa nisso. Não culpa, mas de relacionamento com o governo federal que está fazendo com que esses recursos venham para Birigui. Fernando, a gente vendo... Inclusive eu vou ter uma reunião agora, a semana que vem, com o presidente estadual do PT, né? Depois vou para Brasília, onde eu estarei com alguns companheiros, alguns ministros e alguns deputados também lá em Brasília, tratando sobre recursos para Birigui e sobre questões políticas. Fernando, a gente vendo e ouvindo você falar aí do PT com todo esse entusiasmo, PT para as próximas eleições, parte sozinho com o candidato ou vai voltar a coligar com alguém para apoiar algum candidato? Olha, o PT, eu acho que na sua grande trajetória aí de política no Brasil, ele aprendeu que sem coligação, dificilmente a gente consegue transformar a nossa sociedade. Nós precisamos dialogar e conversar com todo mundo que esteja e que queira conversar com a gente. Né? Então, o PT ele quer formar um grupo unido para a transformação da nossa sociedade. O PT sozinho ele não é mais assim que ele pensa, tanto é que a gente pode ver no governo federal a coligação com a Dilma presidente, o Michel Temer o vice-presidente. Né? Nós temos aqui um PMDB forte, temos aqui um PT forte, temos aqui outros partidos fortes que são da base do governo a nível federal e que nós vamos estar dispostos a dialogar com todos. Agora, isso significa dizer que você, por exemplo, na qualidade de membro do PT, está satisfeito com esta coligação com o PMDB em Birigui? Com a coligação, sim, não temos nenhum problema com o PMDB. Não temos nenhum problema com o partido do PMDB. E essa coligação poderia se repetir nas eleições do ano que vem? É questão de conversar. Né? A gente ainda não discutiu isso. Não, acho que ainda não... Embora o prefeito já lançou o candidato dele, me parece que o senhor já citou que o PMDB também não está muito contente com essas questões. Acredito que ele também não discutiu isso com o PMDB, não sei. Né? Mas... O candidato é dele. Partido nenhum. Ele não está nem filiado, né? Acho que a nenhum partido, pelo menos pelo que eu sei. É possível conversar, é possível repetir. Política é muito dinâmica, né? Às vezes você
tem uma ideia hoje e amanhã você amanhece já com uma outra estrutura, uma outra conjuntura totalmente diferente. Mas lógico que é possível, o PMDB é um partido que nos agrada, é um partido que está coligado ao governo federal, o vice é do PMDB, obviamente que é um partido que a gente tem um respeito muito grande pela sua história no país também. Fernando, a gente percebe aí que o Fernando de hoje é diferente daquele Fernando, daquela organização não governamental. Hoje o Fernando é, na acepção da palavra, um político. Nessa condição, Fernando, você já está pensando em sair candidato nas próximas eleições? Olha, seu Leonardo, inclusive é muito engraçado e muito gostoso também, né, de estar aqui batendo esse papo com o senhor e com a população de Birigui, porque quantas vezes, né, que eu dei entrevista aqui para vocês e que eu ia à Câmara Municipal protestar sobre algum assunto, né, inclusive a implantação da Tribuna Livre, que colocamos mais de 400 pessoas lá em frente. Já comemos pizza lá na tribuna da Câmara Municipal. Então, já fizemos várias manifestações. E é gostoso estar aqui hoje na posição de vice-prefeito, e é por isso que eu continuo acreditando na política. Agora é preciso olhar a história das pessoas. O que as pessoas pensam? Qual é a sua conduta? De onde ela vem? Qual é a história de luta? Então, eu tenho uma história de luta dentro da política e dentro de Birigui. Além de ter essa história de luta, tenho uma pequena empresa onde presto serviço para os empresários de Birigui e também para alguns de outras cidades. Isso tudo faz a gente ficar muito contente e colocar o nome à disposição, né? Política também não é por imposição. Quando o partido escolheu o meu nome para ser o vice-prefeito, eu fiquei bastante satisfeito, foi quase uma unanimidade dentro do partido, e não vai ser diferente para prefeito. Se o partido decidir que nós vamos lançar candidato a prefeito, meu nome será um dos nomes que estará à disposição. Agora é óbvio que nós temos outros nomes excelentes dentro do partido e que podem também estar vindo querendo disputar. Mas isso nós não discutimos, isso são coisas que eu estou falando. Nós podemos sair com candidato, podemos ter coligação, queremos conversar sobre coligação, mas a tendência é que a gente tenha um candidato a prefeito, até porque o governo, o PT nacional e o PT estadual nos cobram isso, porque nós já fomos vice 2 vezes. Agora isso tudo, o futuro a Deus pertence e a gente vai trilhando o nosso caminho enquanto isso. Fernando, você considera que o PT em Birigui está suficientemente forte para lançar o candidato próprio à prefeitura? Olha, a política ela é cheia de surpresas, né? A política, muitas vezes nós temos candidatos, que foi o caso do prefeito de Penápolis, o João Luiz, quando ele saiu a primeira vez, ele era vereador, né? E as pesquisas davam que ele estava em 3º lugar. E durante a campanha, com a força que o PT nacional e estadual colocou na campanha do João Luiz, que isso é muito importante, então ele veio a crescer, junto com a habilidade política dele, com a competência dele, ele foi crescendo e ganhou as eleições e foi reeleito agora também e tem feito uma administração muito boa. Então a política ela não é uma ciência exata, né? E o Partido dos Trabalhadores, o PT, como eu disse, ele tem cobrado que a gente tenha candidatura própria. Ele está disposto a colocar força aqui na nossa cidade. Agora, isso, como eu falei, vai depender. Nós temos condições, sim, de sair e de surpreender. Agora, é óbvio também que o PT é um dos partidos mais fortes a nível nacional, a nível estadual e a nível de Birigui não é diferente. Fernando, agora a gente percebe que com esse trabalho maravilhoso que fez o presidente Lula e com esse trabalho também não menos maravilhoso que está começando a fazer a Dilma, eu acho que vai realmente dar uma força muito grande
para o PT em Birigui. E aí a gente volta na pergunta, seria um motivo assim suficiente para forçar o diretório do PT de Birigui a lançar o candidato? Acho que forçar, de repente, é uma palavra muito forte. Situação mas a própria situação, a própria conjuntura, ela nos leva a isso. Né? O Diretório Nacional, o Diretório Estadual, entende que a nossa cidade é uma cidade polo, é uma cidade na região economicamente, socialmente, muito importante. Então, isso acaba levando a gente a ter candidato próprio, né? A não ser que a conjuntura, às vezes, a gente está aberto a conversar, mas a tendência é essa.